A Constituição Federal declara no artigo 5º que há 5 princípios fundamentais que são invioláveis na nossa Constituição. São o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E a segurança, inclusive a segurança jurídica, que em relação a coisas julgadas, isto é, quando os tribunais decidem de uma determinada forma, de forma definitiva, a segurança jurídica está como um princípio a garantir o contribuinte. O Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, tem sido criticado porque, tendo uma jurisprudência em relação à contribuição social sobre o lucro favorável aos contribuintes e inúmeros contribuintes tendo decisões definitivas baseadas na orientação do Supremo, o Supremo Tribunal Federal mudou, dizendo que a partir daquele momento a interpretação deles, o que deveria valer para o futuro, era de que a interpretação não era mais favorável aos contribuintes. Mas por 6 votos a 5 decidiu que todos aqueles que se basearam na orientação do Supremo até aquele momento, todos aqueles que tinham a coisa segurada como cláusula pétrea, modificável da Constituição, terão que pagar por uma questão de igualdade em relação àqueles outros que não recorreram ao Supremo pedindo o mesmo direito. Ora, o ministro Fux, que decidiu contra, evidentemente, essa orientação, chegou a fazer até uma ironia, diz que a segurança jurídica convidava para o enterro do seu marido a coisa julgada para a missa de 7º dia e pedia que os investidores estrangeiros não comparecessem, porque a coisa julgada realmente deixou. O Supremo decide, dá uma orientação, os contribuintes seguem a orientação, tem decisões definitivas, o Supremo diz, nós mudamos a interpretação. Os senhores vão ter que pagar pelo fato de nós termos mudado a nossa interpretação. Há um artigo na Constituição, que é o parágrafo 6º, artigo 37, que declara o seguinte, e é interessante esse dispositivo. As pessoas jurídicas, a União é uma pessoa jurídica de direito público, e o Supremo é uma parte da União. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causem a terceiros. O que vale dizer, a União causou porque os contribuintes confiaram na União, confiaram na justiça da União, que aquela decisão que os ministros do Supremo Tribunal Federal tinham em relação à matéria dava-lhes garantia, porque definitiva a decisão, que eles foram prejudicados se tiverem que pagar o tributo. Então, a meu ver, o que nós temos que discutir agora no Supremo é o seguinte: querem receber o passado? Se a União vier, tem que pagar os tributos. Por que o Supremo não admite a compensação do prejuízo que daria se tiverem que pagar os tributos? Porque também é um princípio constitucional que este prejuízo que está sendo dado, porque o contribuinte confiou na justiça do seu país, esse prejuízo, evidentemente, esse prejuízo é a União que está dando ao contribuinte, porque ele confiou na justiça do seu país que mudou. Vamos admitir, não, nós mudamos a interpretação, agora nós pensamos diferentemente, como nós mudamos a interpretação, os senhores têm que pagar um prejuízo, apesar de os senhores terem confiado na justiça. E me parece, efetivamente, que essa decisão, eu compreendo a irritação do ministro Fux, a ironia que fez, criticada até por jornais, por ter falado, sendo ministro, 5 ministros votaram contra isso. Eu estou absolutamente convencido de que essa matéria tem que ser revista em Barros de Declaração. O parágrafo 6º do 37 declara, é um prejuízo monumental que a União está dando a todos os contribuintes que confiaram na justiça tiveram. Eu mesmo, em 2014, sustentei perante a Suprema Corte a seguinte situação. O Supremo Tribunal mudou em relação ao direito ao crédito de IPI quanto à alíquota zero, e havia diversas ações rescisórias
pedindo que a partir daquele momento se poderia cobrar o passado. O primeiro caso a sustentar no Supremo foi o meu. Repercussão geral. Sustentei e ganhei. O Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, declarou que efetivamente não havia possibilidade de entrar com ações rescisórias pedindo que fossem anuladas as decisões anteriores, porque era a orientação prevalecente do Supremo até aquele momento. Agora, nem ação rescisória mais é necessária, pode-se entrar direto pedindo todo o passado daqueles que ganharam com trânsito em julgado, cláusula pétrea da Constituição, o que levou à irritação do ministro Fux, que eu compreendo perfeitamente, que não só ele, diversos professores com quem eu tenho conversado, diversos juristas com quem eu tenho conversado, declaram que agora não há mais coisa julgada. O inciso 36 do artigo 5º foi, de certa forma, pisoteado, jogado no espaço, já não representa mais segurança nenhuma. Não conheço a qualidade dos ministros da Suprema Corte, talvez em relação a embargos de declaração que certamente serão apresentados, eles possam dizer, realmente, pode cobrar o passado, mas como um prejuízo àqueles que têm direito adquirido porque houve coisa julgada, esse prejuízo eles não podem ter, porque a União é que causou por eles confiarem na justiça da União. E talvez com isso se possa dar uma decisão compensatória, que não seria uma modulação de efeitos no futuro, mas seria uma compensação imediata na decisão do Supremo, já que relativizou a coisa julgada, que aplique o 37, parágrafo 6º, para garantir o contribuinte. Porque, caso contrário, também a decisão do Supremo leva a outra hipótese, quando decidiu contra o contribuinte. E, na verdade, mudou a orientação a favor, todos aqueles que pagaram tributos têm o direito de receber de volta. Eles têm direito de pedir. Então, a decisão abre um espaço tremendo a todas as reaberturas de processos com causa julgada, com coisa julgada, definitivamente posta, como abre também para a União, para os estados, para os municípios, o problema é terem que discutir quando há mudança de jurisprudência de decisão contrária a favor do contribuinte. São considerações de natureza jurídica. Eu acho que todos os ministros do Supremo deverão, evidentemente, refletir nos embargos de declaração que certamente serão apresentados, o acórdão que vai ser publicado e que talvez possa eliminar essa insegurança jurídica máxima reconhecida pelo ministro Luiz Fux ao mostrar que nós estaríamos enterrando uma cláusula pétrea com esta decisão, que abre também um espaço extremamente negativo para a União quando há mudança de jurisprudência a favor do contribuinte. Agora, um comentário de natureza econômica. Esse eu ouvi, acho que os ministros deveriam pensar que corre por aí. E acho que é uma reflexão não jurídica, mas econômica. Como o presidente Lula apresentou uma PEC para gastar sem ter as fontes, como, por outro lado, aumentou o número de ministérios, aumentando também os gastos, como o próprio presidente do Banco Central está dizendo que não tem a possibilidade de vias de baixo que ele tinha prometido em novembro, antes da PEC, denominada PEC da Gastante pelo jornal Folha de São Paulo, que essa decisão teria sido para conseguir os recursos que o Ministério da Fazenda não obteria pelas fontes tradicionais de receita do Estado. Convencido que os ministros não tiveram nenhuma dessas considerações, não pensaram dessa maneira. Mas é evidente que a decisão é de tal forma lesiva aos contribuintes que muitos pensam que o efeito econômico que isso vai existir, vai implicar, que vai evidentemente trazer, tem como consequência gerar receita para poder cobrir aquelas despesas programadas sem fonte de receitas programadas no momento em que foram apresentadas. Sou convencido que a decisão foi jurídica, a meu ver, absolutamente fora de propósito à luz da Constituição. Estaria com 5 ministros que votaram contra essa decisão, mas de rigor
Eu tenho a sensação que, em base de declaração, todos esses fatores têm que ser realmente reanalisados pelos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, nós estaremos com insegurança jurídica máxima. E neste momento de grande turbulência, inclusive na economia e na política no Brasil, não é um bom momento para, enfim, inserirmos mais um elemento de perturbação, que é o prejuízo monumental que empresas que ganharam e confiaram na justiça terão se prevalecer a decisão. Devemos todos refletir com serenidade, porque chegou o momento realmente de verificarmos a importância desse documento, que foi aprovado em 5 de outubro de 88, que colocou a coisa julgada como cláusula pétrea e imodificável na nossa Constituição.